Então vamos direto ao ponto, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai destrinchar um verdadeiro desafio de passar de fase na vida real. Como encaixar aquele hobby que a gente tanto ama, tipo jogar um videogame, no meio de uma rotina insana de trabalho e estudos. E o melhor, sem deixar a peteca da produtividade cair. Você já parou para pensar por que os nossos hobbies são quase sempre os primeiros a rodar quando a coisa aperta? A grande verdade é que, quando a agenda fica pesada, seja numa escala de trabalho exaustiva ou com aquela montanha de matérias da faculdade acumulando, o nosso cérebro passa a operar ali no 100% de uso da CPU. Simplesmente não sobra tempo para resfriar, sabe? E o resultado disso, o lazer acaba sendo deletado do sistema. E o mais irônico é que isso acaba gerando uma sobrecarga mental ainda pior. Mas olha só, para resolver isso de um jeito inteligente, a gente vai usar hoje um framework bem prático, tipo um tutorial de jogo mesmo, para dar um level up na rotina diária sem sacrificar as metas. A gente vai passar por 5 fases aqui. Primeiro, o sistema em sobrecarga. 2, a morning quest diária. 3, o sprint de formiga. 4, o status offline estratégico. E por fim, a regra do save point. Começando então pela fase 1, o sistema em sobrecarga, onde a gente vai diagnosticar o burnout. Vamos entender como exatamente a nossa mente chega naquele famoso estado de kernel panic, sabe? Que é basicamente quando o computador, ou o nosso cérebro, trava de vez por causa do excesso de processamento e de um mar de demandas. Isso ilustra perfeitamente a diferença gritante entre uma rotina que está quase entrando em colapso e um ciclo operacional bem ajustado. No que a gente chama de loop de burnout, aquele pouquinho de tempo livre que sobra acaba sendo gasto rolando a tela do celular de um jeito totalmente passivo. O que, convenhamos, não recarrega energia nenhuma, só gera mais exaustão e aquela culpa chata. Por outro lado, num sistema otimizado, a gente tem um foco intenso no trabalho, claro, mas com momentos sagrados e dedicados para curtir aquele jogo favorito. E tudo isso culmina num sono que realmente repara o corpo. É por isso que a gente precisa mudar e rápido o jeito como enxerga os games e o lazer de um modo geral. Eles não são de forma alguma um luxo ou uma recompensa que você só tem direito quando milagrosamente sobra tempo. Na verdade, o lazer é o cooler do seu sistema central. É isso mesmo. Sem essa manutenção crítica de resfriamento que a diversão traz, a mente simplesmente frita e a máquina inteira começa a dar falha. Isso nos leva direto para a fase 2, a Morning Quest diária, garantindo a primeira vitória. Vamos ver como a gente consegue aplicar essa mecânica de resfriamento logo de cara, nas primeiras horas do dia. Olha que conceito interessante. A Morning Quest vira de cabeça para baixo aquela lógica tradicional de produtividade exaustiva. A ideia aqui é dedicar a primeira horinha do seu dia logo depois de acordar exclusivamente para o seu lazer. Eu sei, parece totalmente contraintuitivo jogar uma partida antes de bater o ponto ou abrir os cadernos, né? Mas começar o dia fazendo algo que você realmente curte libera uma dose absurda e essencial de dopamina. É como se fosse um café duplo mental, que engrena a máquina toda antes mesmo das obrigações pesadas começarem a rodar. Quando a gente garante essa primeira hora para a diversão, o equilíbrio de energia do dia inteiro muda drasticamente. Aquele pavor de acordar só para apagar incêndio e pagar boleto simplesmente perde a força. Por quê? Porque 75% da sua motivação matinal vem justamente dessa Morning Quest, e isso dá todo o suporte para os outros 25% das tarefas rotineiras. Você basicamente já começa o dia com uma vitória incontestável no bolso, e isso é um combustível emocional riquíssimo. Bom, avançando para a fase 3, a gente tem o sprint de formiga, focado em microtarefas para sobrevivência. Afinal, o que a gente faz quando as demandas estão super pesadas, a energia vital já está piscando no vermelho e ainda tem uma montanha colossal de processos ou estudos encarando a gente na mesa? É aqui que entra a sacada do sprint de formiga. Ele mostra que não adianta nada tentar maratonar horas a fio de estudo ou trabalho complexo se a sua bateria já está no limite. O grande segredo dessa produtividade de resistência é mudar como você aloca o seu esforço. A ideia é trabalhar com micrometas de sobrevivência. O passo 1 é focar absolutamente sem interrupções por 15 minutos numa única tarefa pequena. E o passo 2, que é obrigatório, é tirar 5 minutos para levantar, desconectar da tela e dar uma movimentada no corpo. Exatamente 15. Esse número é literalmente a chave mágica da coisa toda. 15 minutinhos. É um sprint de processamento bem leve, sabe? Essa janela super curta é mais que suficiente para limpar aquele cache mental que ficou acumulado e evitar a terrível paralisia por análise. O nosso cérebro primitivo não se assusta quando a gente promete que vai se esforçar por míseros 15 minutos. É uma estratégia simplesmente genial para sair da inércia naqueles dias mais difíceis. Mas e naqueles dias em que a exaustão está num nível extremo, beirando ali um colapso total? Para isso, a gente tem o plano de emergência anti-travamento.
As diretrizes são super claras. Primeiro, aceite o modo de hibernação. Ficar brigando com a própria exaustão só vai drenar a pouca energia que restou. Segundo, foque em entregar só uma microtarefa, para garantir que o dia não passe totalmente em branco. E terceiro, faça uma limpeza de memória. Sabe aquelas abas mentais abertas em segundo plano? Fecha todas elas anotando as preocupações em algum lugar fora da sua cabeça. Nesses dias ruins, fazer o mínimo é infinitamente melhor do que tentar o perfeito e travar de vez. Entrando agora na nossa fase 4, o status offline estratégico, protegendo a pausa do meio-dia. Vamos analisar por que a gente tem uma necessidade quase biológica de blindar o nosso descanso no meio do dia como se fosse um verdadeiro firewall. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a sua pausa para o almoço, ou aquele tempinho de convívio pessoal no meio do expediente, precisam obrigatoriamente estar num status estritamente offline. É o exato momento designado para a recarga total da sua bateria social e para dar aquela baixada nos níveis de cortisol. Esse bloco de descanso diário tem que ser imune, totalmente desconectado de notificações corporativas ou de material da faculdade. E para fazer isso funcionar de verdade, o protocolo é bem direto. Primeiro, é vital ficar longe das telas com brilho. Segundo, priorize períodos de silêncio para poder absorver o caos que foi a sua manhã. E terceiro, e imperativo, ignore solenemente qualquer comunicação externa de trabalho. Se você negligenciar essa janela ou tentar usar a pausa para adiantar alguma demanda, o resultado é um só: um superaquecimento garantido no fim da tarde que vai despincar o seu rendimento geral lá no chão. E finalmente chegamos na fase 5. A regra do Save Point, focada no seu protocolo de desligamento noturno. Esse é disparado o período mais delicado para manter todo esse sistema produtivo rodando, principalmente por causa daquelas armadilhas silenciosas de deixar os videogames ou os estudos rolarem soltos até a madrugada. A gente já estabeleceu que o entretenimento virtual é fundamental, claro, mas mergulhar em jogos ou nas redes na calada da noite sem nenhuma barreira de horário é a receita certa para o fracasso matinal. Sabe aquele brilho azul super forte das telas e a adrenalina borbulhante de uma partida competitiva? Pois é, isso literalmente convence o seu cérebro de que ainda é meio-dia. O seu alerta fica no máximo, o que corrói completamente a arquitetura do seu sono e cobra um preço altíssimo na manhã seguinte. Então, como a gente mantém qualquer hobby no horário noturno com máxima segurança? Mapeando um cronograma cronológico bem claro. Dá uma olhada em como isso funciona na prática. O ideal é que as atividades mais intensas terminem ali por volta das 21h30. Quando der 22h15, entra em vigor o recolhimento total dos dispositivos luminosos. E pontualmente às 22h30, inicia-se o repouso. O nosso sistema nervoso simplesmente clama por essa rampa de descompressão antes de desligar com segurança. É exatamente a essa marca rígida que a gente dá o nome apropriado de Save Point, ou ponto de salvamento. E ele tem que ser honrado como um compromisso inquebrável. É imperativo banir da sua mente aquela ideia de vou fazer só mais uma fase, ou vou responder só mais um chamado. Acatar o Save Point milimetricamente é a única apólice de seguro que garante que você vai despertar no dia seguinte com vigor de sobra para a próxima rodada da vida real. Agora, o que é realmente interessante de notar nessa visualização aqui é o salto absurdo de eficiência, quando a gente passa a tratar o lazer com a mesma reverência processual que a gente trata o trabalho. Olha isso, uma estrutura rodando largada, presa naquele loop eterno de exaustão, consegue sugar só uns 30% do próprio potencial. Mas, em contraste direto, quando a gente adota pausas táticas, pequenas missões de foco e horários isolados para o passatempo preferido, a operação inteira sobe para incríveis 95% de taxa de sucesso e retenção de energia. É uma virada brutal. E para fechar nossa imersão de hoje, eu deixo uma provocação final para você pensar. Qualquer máquina sofisticada no mundo exige períodos de inatividade, atualizações de sistema e limpeza de disco para não colapsar. A estrutura humana, mesmo sendo incrivelmente resiliente, não está isenta dessa lei da física, né? O lazer e aquela desconexão bem administrada não são falhas na rotina de quem busca progredir, mas sim a mais pura fundação de uma performance duradoura. Sabendo disso tudo agora, que horas o seu próximo bloco estratégico de pura diversão vai entrar na agenda? Fica a reflexão. Foi um prazer guiar vocês por mais essa exploração visual e a gente se vê na próxima.